Muito bem, estamos de volta, galerinha, aqui do Centro de Ensino em Período Integral, Dr. José Feliciano Ferreira. Que bom, né? Estamos juntinhos aqui para falar hoje no Estudo Orientado 1 sobre a ficha de participação dos estudantes, que é muito importante. A sua participação é muito importante, porque é aquele momento em que você coloca a sua opinião, a sua visão. É aquele momento em que o aluno tem voz. Então, não desperdice essa oportunidade, esse direito de ser ouvido, né? Não desperdice essa oportunidade de ser ouvido nesse momento. Ficha de participação dos estudantes no pré-conselho. Por que a gente está fazendo isso? Bom, todo final de bimestre vocês participam no preenchimento dessa ficha. Então é bom que vocês conheçam cada etapa, cada questionamento. Isso é muito importante, tá? Para que realmente, quando chegar aquele momento de preencher a ficha no final do bimestre, no final do segundo bimestre agora, depois do terceiro e quarto, vocês já conheçam passo a passo, o passo a passo e cada questionamento aqui. Porque a ficha é preenchida pelo líder e vice-líder, com a participação de todos vocês, né, e o professor acompanhando ali, ok? Então vamos lá. Começando o nosso segundo vídeo aqui, que é a ficha de participação dos estudantes, conselho de classe, ensino fundamental, anos finais, ok? Essa foi do primeiro bimestre, mas a do segundo bimestre é a mesma, você vai mudar ali do primeiro para o segundo, combinado? Bom, essa ficha ela é apresentada no conselho de classe, junto com os professores, tá bom? Olha só, caro líder de turma, a discussão e o preenchimento dessa ficha é de fundamental importância, pois possibilitará um momento de reflexão acerca do processo educativo desenvolvido na unidade escolar e da atuação dos estudantes enquanto corresponsáveis pela qualidade do processo de ensino-aprendizagem ofertado durante o bimestre no Centro de Ensino em Período Integral, ou seja, os alunos. Você, como aluno, também é corresponsável pela sua educação, tá? Não existe mais aquela história do aluno ficar sentadinho ali só esperando, não. Hoje em dia o aluno tem que ser protagonista, participativo, ele tem que participar, ele tem que ir atrás, ele tem que, né, ser ativo ali na participação do seu próprio processo de aprendizagem, ok? Ou seja, traduzindo, moçada, tem que levantar e correr atrás, não só ficar esperando, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro, número 1. Leia e discuta as questões para a turma e preencha o quadro relativo a cada componente curricular, utilizando a seguinte legenda. Vocês vão colocar a seguinte legenda. Sempre 1, sempre 2, às vezes 3, nunca, tá? Então, de acordo aí com o questionamento, vocês vão preencher 1, 2 ou 3, sempre, às vezes ou nunca. Muito bem. Olha só. Os critérios, né? O primeiro questionamento aqui. O professor inicia as aulas com o material devidamente preparado? E aí, logo em seguida aqui, ó, tem as disciplinas, né? Na sequência, língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, matemática, ciência, história, geografia, ensino religioso, protagonismo juvenil, estudo orientado 1, estudo orientado 2, iniciação científica, práticas experimentais e eletivas. Então, lá na frente você vai colocando, né? 1, 2 ou 3. Sempre, às vezes ou nunca. Combinado? Se o professor inicia as aulas com material devidamente preparado, e se você vai observar, se no início da aula o professor está com todo o material preparado ali, né? O que ele vai utilizar na aula daquele dia? É um vídeo? É uma ficha? É um arquivo em PDF? E nesse momento de aula à distância ele vai postar um link do Google Meet? E aí? Está tudo preparado? Primeiro você identifica quais são os materiais que o professor utiliza, né? E agora, nesse momento de aula à distância, são outros materiais, são outras ferramentas. E aí você vai marcar, então, de acordo com o que você observa aí das aulas, tá? Gente, mas eu vou chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa muito importante, tá? Vocês têm que preencher essa ficha com muita responsabilidade, tá? Não é hora assim de, eu não me dou muito bem nessa matéria, eu não me dou muito bem com essa disciplina, eu não gosto muito do professor, então eu vou colocar aqui né? Eu vou colocar aqui às vezes nunca. Não, não é assim. A gente tem que ter consciência
Isso é muito importante, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. A gente tem que ter muita responsabilidade e muita consciência na hora de responder essas questões. Nós temos que ser justos, tá? Você tem que ser justo. Não é porque você, de repente, não gosto daquela disciplina, eu não me dou muito bem com o professor. Não é por isso que você vai colocar ali às vezes ou nunca. Você tem que ser justo, responsável e consciente do que você está respondendo, tá? Você não pode responder simplesmente por responder de qualquer jeito. Eu não gosto dessa matéria, eu vou responder de qualquer jeito. Não, não pode, tá? Isso aí não é responsabilidade, isso aí não é ser aluno protagonista. Então, mesmo que eu não goste muito daquela matéria ou disciplina, e mesmo que eu não curto muito essa aula do professor e tal, mesmo assim você tem que responder com responsabilidade e consciência, tá? Você tem que ser justo na sua resposta, ok? Muito bem. 2. O professor demonstra ter domínio do conteúdo? É importante que você observe, tá? E responda de maneira imparcial. É o que eu falei, tá? É o que eu falei. Você tem que responder exatamente o que acontece, tá? Você tem que ser justo e responsável na sua resposta. Se o professor demonstra domínio daquele conteúdo que ele está ministrando. 3. O professor propicia um ambiente agradável e participativo durante a aula? Olha, o número 3 é muito importante também, porque o ambiente da sala de aula tem que ser um ambiente agradável. Um ambiente agradável para todo mundo, para o professor e para o aluno. O professor está conduzindo aquele momento ali, né? E aí, aquela atmosfera, aquele ambiente, ele é agradável? O pessoal participa? É bacana? Durante a aula? Aí você coloca ali, 1, 2 ou 3. Sempre, às vezes ou nunca. 3. Os problemas de indisciplina são resolvidos na sala de aula sem necessidade de recorrer à coordenação? O que quer dizer isso, moçada? Quando surge algum problema na sala de aula, o próprio professor resolve ou ele chama a coordenação? O professor mesmo resolve ali ou ele chama a coordenação? Aí você coloca, sempre, às vezes ou nunca. 4. O professor dá atenção individualizada ao estudante quando solicitado? Ou seja, quando o aluno chama o professor ali individualmente, o professor vai até o aluno? E aí? 5. O professor utiliza vários instrumentos para avaliar a aprendizagem dos estudantes? O que significa isso, moçada? O professor utilizar vários instrumentos. O professor utiliza o caderno, atividade no caderno, portfólio, que mais? Caderno, portfólio, tem avaliação de bloco. Ele faz, ele pede algum outro trabalho para que o aluno faça. Enfim, são vários instrumentos que o professor pode utilizar para o aluno ser avaliado. E aí, o professor utiliza ou ele utiliza só um? Atividades, tarefas, portfólio, prova, né? De repente, o professor pode pedir também para você produzir um vídeo sobre a aula, né? Porque já que nós estamos nesse momento de aulas à distância, online, o professor pode pedir para o aluno ali, de repente, produzir um vídeo, né? Também é uma forma de avaliação, tá? 6. O professor corrige, entrega e comenta as avaliações e atividades realizadas? E aí? Sempre, às vezes ou nunca? 7. A partir do que foi estudado, o professor considera as respostas pessoais dos estudantes? E aí, moçada? Considerar a resposta pessoal do aluno. A resposta pessoal, muitas vezes, é até melhor, eu diria, né? É até melhor a resposta pessoal, quando o aluno dá a sua própria visão ali, ó. É interessante, tá? E aí, o professor considera a resposta pessoal do aluno? Coloca aí pra gente. O professor é assíduo? O que é uma pessoa assídua? Você é assíduo? O professor é assíduo? É aquele professor que não atrasa, é aquele professor que não falta, né? O professor não falta, ele é pontual, bem organizado ali na sua rotina, professor assíduo, né? Certo? Não, falta muito, então não é assíduo, tá bom? E você? Deixa eu voltar essa pergunta para você. E você? Você é um aluno assíduo ou você falta muito durante as aulas? E aí, responde para mim.
Bom, número 9. O professor começa e termina a aula pontualmente? O início da aula e o término da aula é exatamente no horário? Sempre, às vezes ou nunca? 1, 2 ou 3? Fala aí pra gente, tá? Não se esqueça, não é porque você não gosta que você tem que colocar às vezes ou nunca. Você tem que ser justo e responsável e consciente na sua resposta. Coloca o que realmente é, tá bom? Bom, vamos lá então? 10. O professor trata os estudantes com cordialidade e respeito? E aí? Lembrando que essa é uma via de mão dupla. O que significa isso? O professor tem que tratar com cordialidade e respeito, mas os alunos também têm que tratar o professor com cordialidade e respeito. Mas e aí? O número 10 pergunta, o professor, né? Trata os estudantes com cordialidade e respeito? E aí? Qual que seria aí? Sempre, às vezes ou nunca? 1, 2 ou 3, né? Deixa eu voltar aqui para a gente lembrar, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Sempre, às vezes, nunca. De acordo com cada disciplina, tá vendo lá? Coloca 1, 2 ou 3, ok? 11. A turma participa ativamente nas atividades deste componente curricular? E aí? O pessoal participa das aulas? Ou não participa muito? Sempre, às vezes ou nunca? 1, 2 ou 3? Coloca aí pra gente. De acordo com cada disciplina: português, matemática, ciência, história, geografia, educação física, protagonismo, iniciação científica, práticas experimentais, eletivas, tudo, estudo orientado, tá bom? Muito bem. A turma compreende o que o professor fala? A galera fica na dúvida? Ou a galerinha moçada entende o que o professor fala? 1, 2 ou 3? Sempre, às vezes ou nunca? Fala aí pra gente, tá bom? É isso aí, moçada. Bem-vindos à nossa aula de estudo orientado 1, de avaliação semanal, avaliação de bloco. E hoje nós estamos conversando um pouquinho, refletindo, tá? Refletindo, pensando e comentando aqui cada uma das etapas da ficha de avaliação do pré-conselho, que é preenchida, feita por vocês, os próprios alunos. Preenchem essa ficha todo final de bimestre, juntamente com o líder e vice-líder. Combinado? Vamos dividir o vídeo para não pesar muito? Então, vamos dividir agora o vídeo e já já eu retorno com a continuação da nossa aula. Daqui a pouquinho, na sequência. Continue por aí.